Olá, sou Mona Espinacé, pedagoga e integrante do movimento de mulheres Olga Binário. Hoje quero convidar a todas vocês a conhecer o nosso canal, Agora que São Elas. Nosso canal está propondo debater situações cotidianas da violência contra a mulher aqui em Alagoas e também fortalecer a participação e a organização das mulheres na luta pelos nossos direitos. Queremos fazer desse canal uma construção coletiva de todas nós mulheres. Hoje, no nosso primeiro programa, vamos dar início com o debate da violência contra a mulher. Para debater essa situação, essa questão, convidei a Amanda Balbino, que é cientista social e que estuda a violência de gênero. Ela é integrante do Movimento de Mulheres Olga Binário e também do CEDIM, do Conselho Estadual. Amanda, como que a gente pode caracterizar a violência? Quais são os sinais? Quais são os principais meios de nós mulheres? Quais são as principais violências que a gente vivencia, que a gente sofre no nosso dia a dia? Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço e dizer que, segundo a Lei Maria da Penha, a gente tem 5 formas de agressão, que são tipificadas pela lei, que é a violência física, que é a violência praticada, aquela que ocorre com lesões, né, que é visível ao corpo, né, da vítima, a violência psicológica, que é aquela violência que às vezes ela é praticada de forma mais nivelada, a pessoa ela não percebe durante um bom tempo que ela vai sofrendo essa violência psicológica, através, por exemplo, de pressão ou de subjugação mesmo, né, do eixo em que ela está inserida. Tem a violência documental, que é aquela violência em que o companheiro ou o ex-companheiro, ele retém os bens, né, os documentos, RG, CPF, ou até mesmo os meios que aquela mulher tem para poder se manter ou para sair daquele ciclo vicioso de violência. Assim como a gente também tem a violência moral, calúnia, injúria, difamação, o licenciamento do direito de ir e vir é um tipo de violência moral praticada contra a mulher. Assim como também a violência sexual. A violência sexual, como todas bem conhecem, desde o estupro até, por exemplo, a prática do aborto sem o consentimento, como a gravidez também sem consentimento. Esse também é uma forma de violência sexual. E eu poderia dizer que um dos maiores medos hoje das mulheres, não só um dos maiores medos, mas também uma das maiores práticas recorrentes, não só pelas vítimas, mas também pela sociedade, é a da autoculpabilização da vítima, por exemplo. Ela passou por um dessas 5 situações de violência e ela se sente culpada pelaquela situação, como se ela tivesse dado a chance ou a abertura para que aquela violência fosse cometida contra ela. E a sociedade, ela reproduz isso. Um dos maiores casos que a gente tem agora, né, recentemente, foi o caso da moça que foi espancada, quase chegou a vir a óbito, né, está sendo investigada essa questão do feminicídio, né, e que ela está sendo culpabilizada por ter levado o agressor para dentro de casa. Né? Ou seja, você debate sobre a postura da vítima, mas você não debate sobre a postura do agressor. E isso é comum, então, não só entre quem pratica a violência, como também quem sofre. E essa violência que você acabou de caracterizar, como é tratada aqui no estado de Alagoas? Hoje no estado a gente não consegue, por exemplo, ter com maior clareza esses dados. Ter de forma quantificada um relatório trimestral ou semestral sobre o índice de violência contra a mulher. Hoje o que a gente consegue fazer é simplesmente um balanço mensal, através do que a gente acompanha entre as mídias, né? Alguns casos que chamam mais atenção, e aí a gente fica com a orelha em pé sobre o índice. Mas um relatório, por exemplo, da própria Secretaria de Segurança a gente não tem. Existe uma dificuldade do Estado hoje em dar uma maior clareza nesses casos. Sem falar que a gente tem uma subnotificação desses casos, porque a maioria das mulheres são induzidas a não irem fazer o boletim de ocorrência. Ou simplesmente a não dar prosseguimento àquele boletim de ocorrência, porque do ponto de vista prático elas não veem viabilidade, porque existe uma lentidão processual para que o caso seja apurado. E até a própria ausência da rede de acolhimento, né? Isso. Da questão de delegacias, de casos de referência, né? Ela não se sente confortável o suficiente para poder fazer a denúncia. Hoje a gente costuma dizer que pode ser mais fatal para a mulher fazer a denúncia do que não fazer, porque ela acaba se colocando de fato na linha de frente daquele agressor.
que hoje o Estado, de uma forma muito precária, não consegue dar assistência a essa mulher que quer fazer a denúncia. Mas, de contrapartida, a gente tem alguns avanços. A Lei Maria da Penha ela foi um avanço porque ela vem de uma luta do movimento feminista, vem de uma luta das mulheres que passaram por longos anos de violência, que ainda sofrem violência, mas que vem como uma medida paliativa, né? A gente costuma dizer que é uma medida paliativa. Assim como, por exemplo, hoje no estado a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha que investiga as medidas protetivas, né, averigua as medidas protetivas, mas que é uma guarnição muito pequena, né, que a gente espera que seja uma guarnição que se aumente, que se alastre para o Estado e que consiga dar um suporte, né, para mudar essa realidade. Infelizmente, essa omissão talvez de dados e dos índices, né, de quanto que a violência é real na sociedade, acaba ainda perpetuando essa ideia de que sempre a culpa da violência é a mulher, né? Porque quando a gente começa a entender e ver que realmente são várias mulheres que sofrem violência, são várias mulheres que não denunciam pela própria falta de cobertura, de acolhimento ou de encorajamento mesmo, a gente acaba caindo nesse discurso meio senso comum de que é a culpa da mulher. No final das contas, a gente tem que defender que nunca é culpa da mulher, né? A mulher é sempre a vítima, é fruto desse processo da violência tão arraigada aqui no nosso estado e no Brasil como um todo, no mundo como um todo, né? Com certeza. Uma das pautas do movimento Olga Benário é a criação de um observatório aqui para o estado de Alagoas. Você pode falar um pouco da ideia desse observatório? Sim, a ideia do observatório é que a gente possa fazer justamente esse processo de quantificação. A gente sabe que a gente tem hoje uma demanda, né, tanto dos movimentos como também do Estado, acerca dessa notificação mesmo, né, da clareza dessa notificação, já que a gente não tem. E aí o Olga se propõe a justamente fazer esse levantamento, tanto junto à Secretaria de Segurança, pressionar a Secretaria de Segurança para que ela possa dar esse repasse, né, dessa notificação, assim como junto às delegacias, aos fóruns, às mídias, né, às redes sociais dos jornais, né, a gente tem vários casos que são noticiados pelas redes sociais e pelos jornais, para que a gente possa ter esse levantamento prévio, né? E aí, a partir desse levantamento prévio, a gente possa construir um anuário sobre violência contra a mulher aqui no Estado. Esse anuário ele vai ser de extrema importância, porque a gente vai suscitar um debate acerca da clareza, né, desses dados, mas também acerca do debate do tema sobre a violência. E como é que o Olga tem pensado na divulgação desses resultados, desses dados que é tão importante que as mulheres saibam e a sociedade como um todo? A gente pensou, a princípio, se utilizar desse espaço, né, que é o canal, para poder trazer alguns temas, né, alguns dados sobre esse tipo de violência, sobre as formas de violência que a gente, inclusive, já falei aqui, mas também em trazer essa questão do anuário, para que ele possa ser um material que possa se vir, né, como uma cobrança mesmo, para que o Estado possa dar um retorno para a gente e que as pessoas peguem desses dados e se apropriem. As pessoas que tiveram interesse de apoiar, de ajudar, de incentivar, como é que ela pode chegar até o observatório, como é que ela pode estar fazendo a sua contribuição para essa iniciativa tão importante? Todas as pessoas que têm interesse no debate sobre a violência contra a mulher podem ser pessoas tanto jurídicas, né, quanto pessoas civis, ONGs, sindicatos, cursos, escolas que tenham de fato interesse e que queiram contribuir para que a gente possa ter um material concreto, né? E aí é importante porque a gente precisa de estrutura para poder fazer com que esse material seja feito e também chegue até as outras pessoas para além do nosso eixo de debate. Sim. E aí pode ser contribuição financeira, contribuição com material, contribuição da própria pessoa de querer construir esse observatório, né? São iniciativas como essa, iniciativas feitas por mulheres que tem que ser cada vez mais apoiada, incentivada e construída coletivamente. Nós mulheres precisamos dar conta da nossa situação, da violência que a gente vivencia em números, em dados e transformar esses dados em uma força de luta para poder o Estado garantir a nossa assistência, o nosso acolhimento e principalmente a nossa vida, né? Então, quem tiver interesse de conhecer mais sobre o Observatório, quem quiser participar, fique sempre assistindo o nosso canal, pode entrar em contato também, botar uma mensagem, que a gente sempre vai estar passando informações e resultados e dados para vocês que estão nos assistindo e para todo mundo também que tiver interesse. Siga, compartilhe Agora,
Hoje, sexta-feira, começa as prévias carnavalescas aqui de Maceió. Pelo terceiro ano, nós do Movimento de Mulheres Olga Benário realizamos uma blitz de adesivagem e conscientização da campanha Carnaval Sem Assédio com apoio da ONG Moradia e Cidadania. No próximo programa, semana que vem, vamos apresentar as ações e os resultados dessa nossa campanha do Carnaval Sem Assédio. Então, peço a vocês que se inscrevam, que curte, que comente, que opine, para cada vez mais esse canal ser um processo construtivo e que vocês tenham acesso às informações das nossas ações, das nossas pautas e conhecer cada vez mais o nosso movimento.